Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui o nosso período show de bola aí, 2021.2. Vamos até fevereiro. Então, temos aqui um curto período, na verdade. Infelizmente, não é um semestre, né? Não são 6 meses, mas é pouco tempo para ver muita coisa. Então, eu sou professor de vocês, me chamo Luiz Felipe, Ignácio Cunha, meu sobrenome. Então, minha ideia hoje aqui é apresentar a vocês o curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação, te dar aqui uma boa primeira impressão sobre ele, pelo menos é o meu objetivo aqui fazer isso, dizer o que é a matéria e dizer como é que vai ser o período, né? A parte burocrática de avaliação, referência bibliográfica, coisas do tipo. Eu estou aqui também para responder dúvidas de vocês, caso vocês venham ter aí. Tá legal? Bom, eu recomendo muito, antes de eu entrar e falar melhor sobre cada coisa que eu tenho para falar, que vocês tentem seguir ao máximo o cronograma, tá? Tentem ver o conteúdo direitinho que foi dado naquele dia, mesmo que não consiga assistir a aula aqui síncrona, né, comigo ao vivo, mas assista a gravação depois, faça os exercícios, não deixe acumular matéria, porque como eu estava falando, a gente vai até fevereiro, ainda tem um recesso aí no meio, pouco tempo para ver. Eu separo em 4 etapas esse curso aqui, são 4 etapas muito importantes, muito valiosas para a formação de vocês, tá? Meu objetivo aqui não é. Eu ia falar algo feio, eu ia falar que o meu objetivo aqui não é passar vocês, né? Mas ia soar meio estranho, né? O meu objetivo aqui é fazer com que vocês aprendam a matéria, né? Eu não quero reprovar vocês, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero que vocês aprendam, tá? Então, fiquem comigo aí, sigam as aulas e tirem as suas dúvidas. Eu acho que a turma anterior criou algum grupo, ou já existe algum grupo de Telegram ou WhatsApp, ou sei lá, isso eu não entendo. Mas, enfim, vocês se comuniquem aí. Eu sei que, infelizmente, alguns de vocês não conhecem a UF, né? A UF é muito legal, mas eu acho que só período que vem mesmo que vai ter o retorno presencial. Bom, então vamos lá. Eu espero que hoje conversar com vocês. Não tem muita coisa para falar, mas eu sempre falo muito, então quero aqui despertar alguma curiosidade em vocês e trocar uma ideia com vocês, tá? Bom, deixa eu apagar aqui o que está escrito, como eu falei, os slides são os mesmos. Então tá. Bom, me chamo Luiz Felipe, como eu já tinha falado. Eu sou professor da UF, desde 2020. Na verdade, eu entrei em janeiro, exatamente no janeiro. Então já estava lá e tal, mas entrou a pandemia e aí a gente foi todo mundo para casa, né? Então, todas as aulas desde então que eu dei foram todas assim online. E essa área aqui, FMC, né, Fundamentos Matemáticos para a Computação, ela eu gosto muito dessa área, eu acho tudo aqui muito lindo. Então vocês vão ver como eu quero que vocês também aproveitem e gostem também da matéria. E a minha pesquisa acadêmica é nessa área, né? Eu tenho mestrado, doutorado, dois pós-doutorados, tudo nessa área aqui de matemática, algoritmos, complexidade, que é uma aplicação do que vocês vão ver aqui nesse curso. Minha formação é em matemática, minha graduação é em matemática, mas aí depois eu fui para a computação e fiz toda a minha carreira acadêmica, de mestrado, doutorado, pós-doutorados, fiz fora do país também, tudo nessa área aqui de teoria da computação e complexidade de algoritmos, que é uma aplicação direta que a gente tem nessa área aqui. Tá legal? Bom, minha sala é essa daqui, a 427, no prédio dos professores, que tem lá no Instituto de Computação. Talvez alguns de vocês não conheçam a UF, né? Eu até perguntei isso na turma anterior. Vocês conhecem a UF? Já foram à UF? Eu já. Conheço sim, conheço. Eu já também. Sim. Tem bastante gente que já estudou lá. Isso. Que já não é calouro, né? Mas que, enfim, mas muitos também são calouros, né? Então não conhecem. Lá é muito legal, é um ambiente legal, agradável. Tem uma vista muito bonita nas salas de aula. Então tem lá
as janelas, né? Então, dá tudo para a Baía de Guanabara, é lindo demais, bem calmante. E é bom ter o contato com as pessoas lá, né? Mas não é que a gente não está lá, não é porque a gente não está lá que a gente não consegue aproveitar e ter essa troca, né? Então, por isso que é interessante que vocês tenham esses grupos de vocês, para que vocês estudem. Então, estudar junto é muito bom. Eu só vou comentar isso um pouco mais à frente, né? Eu não quero que vocês colhem ou na hora de fazer uma atividade, estou aqui copiando e tal. Então, isso é proibido, tá? Então, e eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, esse aqui é o meu e-mail. Então, no Classroom tem lá o meu e-mail. Se buscar meu nome pela internet, vai encontrar o meu site, que tem meu e-mail também. Então, me encontrar é muito fácil. Então, eu respondo o mais rápido que eu posso. Se tiver dúvida de conteúdo, dúvida de qualquer outra coisa, então podem entrar em contato comigo que eu vou ajudar vocês. Não somente por e-mail, mas até aqui mesmo na aula, né? Então eu quero que vocês participem, perguntem, que inclusive vai corresponder a notas de vocês também, um pouco disso da participação. Aliás, isso é até algo que eu não comentei na turma anterior, eu vou anotar para não esquecer. Tá, enfim, então estejam sempre aqui, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Beleza? Então, essa daqui não é a turma A1, então eu vou direto para a turma de vocês, que é a turma B1. Mas se vocês, por acaso, tiverem com tempo, quiserem assistir a aula da turma anterior, não tem problema, é só entrar aqui por esse link. Eu vou disponibilizar os slides, né? Depois de toda a aula, eu disponibilizo os slides para vocês vão ver isso já já. E aí vocês podem acessar por esse link, se quiser entrar nessa hora ou na hora de vocês aqui por esse link, não tem o menor problema. Eu só peço que vocês não entrem no Classroom da turma que vocês não estão, né? Então, vocês são da B1, estejam só nela, não entrem na turma 1, para eu não me confundir, tá? E é isso, então a gente se encontra aqui toda terça e quinta nesse mesmo link. Uma coisa que eu tenho a falar para vocês é que minha internet aqui, às vezes ela fica oscilando e às vezes ela desconecta, tá? Então, se isso acontecer, geralmente dura alguns poucos segundos, aí eu volto e dou continuidade, tá? Bom, Professor, perdão interromper. Essa aqui é a A1 ou a B1? Essa é a B1. Ah, tá. De 8 às 10. Tá bom, obrigado. Tá? A separação só existe porque tem que ter o limite de 60 pessoas, né, em cada turma. Então, vocês são, por enquanto, 49, ou não, 50, acabei de olhar, 50, e a turma 1 tem 59, 58, alguma coisa do tipo. Então, aí separa em duas aí e dá tudo certo. Entendeu? Então, tem bastante alunos, então vou ter bastante atividade para corrigir. Eu espero que realmente eu tenha, né? O meu objetivo aqui, esse período, é isso. Então, bom, as aulas serão assim, igual está sendo essa de hoje, né? 100% do tempo síncrono, tá? Então, síncrono significa que eu vou estar aqui apresentando conteúdo para vocês, fazendo exercício com vocês, então vocês vão estar aqui comigo, tá? Mas, se vocês não puderem participar, vocês vão ter acesso à gravação. Então, assim que acabar essa aula aqui, não sei se eu vou até às 10, mas enfim, até às 10 é o horário onde eu posso ir, né? Eu vou postar essas aulas, essas gravações, para vocês assistirem quando quiser, rever a aula, né? E também os slides, vocês vão ter o PDF deles no Classroom. Bom, onde vocês vão assistir? Aqui vem o momento merchan. Então, se inscrevam no meu canal do YouTube. Vocês já estão inscritos no meu canal do YouTube? Vocês já estão inscritos no meu canal do YouTube? Vocês estão? Hein? Eu já me inscrevi. Sim? Então tá. Se inscreve lá, ó, aí o link aí, ó. Se inscreve lá. Então, é no YouTube onde eu posto as aulas, tá? Então, tá tudo lá, tá tudo liberado. Vocês podem assistir todas as turmas que eu já dei aula, vocês podem assistir lá. Não somente para graduação, mas para mestrado e doutorado também, que eu dou aula. Então, tem lá as playlists. Cada playlist é de uma disciplina, de um período específico. Então, vocês têm livre acesso aos vídeos lá, tá? Então, vocês também, essa turma de vocês, vão ter acesso, aliás, vão assistir às aulas por lá.
Tá legal? Então, é isso. Se inscrevam lá, hein? Tá? Se inscrevam lá aí. E não somente o YouTube, né? Mas eu também vou postar no Classroom as aulas para vocês. Beleza? Então, e além disso, né? Além dessas aulas aqui que a gente vai ter, eu apresentando para vocês, ano passado eu gravei o curso todo. Todo o curso eu gravei de modo assíncrono. Então, vocês têm essa playlist lá, que tem todas as aulas eu apresentando, só apresentando, não trocando ideia com vocês. Sou eu sozinho, apresentando a matéria, e os vídeos cada vídeo tem 1 hora de duração, tem vídeo mais para frente que é um pouco menor, que é meia hora, um pouquinho mais curto, tá? Mas acho que a média seria aí entre uns 40 e 50 minutos de duração cada vídeo. A média, tá? E aí vocês podem assistir, né, ao vivo de novo, ou essa assíncrona lá. Divulgue também para as pessoas, né, porque o meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, né, mas até porque estou longe disso, mas é apresentar essa área que eu acho super boa para as pessoas que às vezes quer procurar um material e não tem acesso, ou é um livro que às vezes está em inglês, tem muitas referências que a gente usa aqui em inglês, ou é um livro que é difícil acesso, e então esse é o objetivo, não só dessas matérias da graduação, mas também os da pós-graduação eu posto lá. Então, eu espero que ajude, né? Ajude vocês. Então, é algo bom que a gente tirei da pandemia, né? Poder divulgar o material que, bom, se fosse presencial, estaria na UF, né? E só teria acesso vocês, alunos da UF, mas, enfim, o conhecimento é para ser espalhado, né? Pelo menos eu penso assim, tá? Então, se inscrevam lá de novo. A presença aqui, então, não é obrigatória, mas, como eu estava dizendo, eu incentivo muito que vocês participem. Então, frequentem, sim, a aula, estejam aqui fazendo perguntas, comentando, enfim, porque é o meu feedback, né? Como eu vou saber a evolução de vocês. Vai que eu tenho uma aula e vocês não entenderam nada da aula anterior. Então, assim, eu quero entender o que vocês estão entendendo ou não estão entendendo, né? Para eu poder ajudar melhor, tá? Então, eu conto com a participação de vocês. Não desanimem e se unam aí que vai dar tudo certo, beleza? Bom, e aí sobre o Classroom. O Classroom é o diretório que vocês têm. Na verdade, eu espero que vocês já estejam no Classroom. Se vocês não estiverem, mas se sim, são alunos dessa turma B1, então vocês vão nesse link aqui, e aí vocês vão lá adicionar uma nova turma, tem uma opção lá, um maisinho lá em cima, e aí vocês adicionam com esse código aqui, e tem que estar logado no seu e-mail IDUF, tá? Para entrar no Classroom dessa turma aqui, que é de vocês, né? Se você está aqui, mas se você é da turma A1, é só pôr esse código aqui. E se você não está lá no Classroom, né? Tá bom? Então, no Classroom, vocês vão ter acesso ao diretório, né? Então, vocês vão ter lá gravação das aulas, né? Eu vou postar no YouTube, mas eu vou postar no Classroom o link. Então, ó, tá aqui o link, só ir lá e tal, e assistir. Notas de aulas, ou seja, vocês vão também, os PDFs, né, dos slides das aulas, vocês também vão ter acesso lá no Classroom. Vocês vão ver que vai ter uma aba, dentro da aba Atividades, tem um tópico que se chama Notas de aula. Se não tá, vai aparecer em breve, quando eu postar esse material aqui. E aí vai estar tudo bem arrumadinho, eu sou bem organizado quanto a isso. Então, para cada aula, vocês vão ter um tópico lá novo, que vocês vão ter acesso ao PDF, ao link do vídeo e a lista de exercícios ao final de todas as aulas, ou quase todas as aulas. Eu vou postar listas de exercícios. Eu vou comentar melhor sobre as listas já já, mas elas não valem nota. Elas são para vocês exercitarem, verem que estão entendendo ou não estão entendendo. Enfim, é para isso que ela serve. Também no Classroom tem lá materiais complementares, né? Alguma coisa que eu vi e eu achar legal, vou postar lá para vocês. Cronograma, que é algo muito importante, que eu até já postei lá. Vou comentar sobre o cronograma melhor já já. Mas vai que eu tenha que mudar alguma coisa, né? Às vezes acontece, então, e não vou poder dar essa aula esse dia, vou ter que mudar o conteúdo aqui e tal. Então, vocês vão ter acesso a isso lá, o cronograma. Datas, né? Datas de avaliação, notas. Então, todas as avaliações de vocês vão ser pelo Classroom, tá? Então, vocês vão ter lá
um tópico que vai ser uma avaliação, por lá que vocês vão receber esse PDF para resolver a atividade, e também é por lá que você vai postar de volta essa atividade resolvida para mim, tá? Então, vai estar tudo bem organizado, e se vocês não conhecem o Classroom, vocês vão ver que é super simples, não tem nenhum mistério, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode falar, Patrick. Quando eu loguei no meu Google Classroom com o e-mail da UF, já apareceu a sua turma aqui. Isso, ela aparece. Mesmo Mas assim, alguns não apareceram ainda, entendeu? Entendi. Para quem não apareceu, tem que fazer esse procedimento aí, né? Só para quem Perfeito. não está aparecendo, né? Tudo bem, então. Obrigado. Beleza. Então, na turma anterior, por exemplo, tinha alguém assim, que não tinha aparecido ainda. Aos poucos, né? O sistema, ele às vezes demora um pouco a jogar vocês do IDUF, lá do sistema do IDUF para o Classroom. É meio automático, mas tem um tempinho ainda. Mas, enfim, mas assim, acho que a maioria de vocês já estão lá, tá? Tem lá 50 pessoas, então creio que sejam raras exceções que não estejam, né? Beleza? Então, tá. E aí, se vocês tiverem dúvida também, pode mandar por e-mail, como eu estava dizendo, ou pode mesmo postar lá, abrir um fórum lá e postar na página inicial do Classroom, perguntando alguma coisa, comentando alguma coisa, que eu vou responder lá também para vocês, tá? Ou algum colega, caso queira responder, né? Fiquem à vontade. Então, fiquem bastante atentos ao seu e-mail IDUF, é esse @id.uf, né? Porque vocês recebem notificação, né? Quem já foi incluído no Classroom automaticamente, recebeu minha mensagem por e-mail, não foi? Recebeu lá a notificação da minha mensagem. De boas-vindas que eu mandei para vocês, né? Vocês receberam, não receberam? Sim, recebemos. Eu recebi, pelo menos. Beleza. Então, e aí para isso. Então, sempre tenha esse e-mail aberto, tá? Para receber essas notificações de atualizações que eu faço no Classroom. Uma única atenção que eu falo é o seguinte: não fique só olhando o e-mail também. Entre sempre no Classroom, porque se, por exemplo, eu criei um tópico novo, tá? Por exemplo, a mensagem de boas-vindas lá. Ou depois aqui, quando acabar a aula, eu vou postar no YouTube e no Classroom também o novo tópico com esse material. Vocês vão receber um e-mail. Mas se dentro do mesmo tópico que já existe, eu adicionar algo novo, ele não avisa vocês não recebem notificação. Então, por exemplo, listas, eu vou postar as listas. Aí, depois de um dia ou 2 dias, eu vou postar o gabarito, vocês não vão receber a notificação que eu postei o gabarito, tá? Então, fiquem sempre de olho no Classroom. Ok? Alguma pergunta até aqui? Tá claro o que eu estou falando? Tá beleza? Tá certo, tá beleza. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos para a avaliação, tá? Então, como é que vai ser o sistema de avaliação de vocês aqui nessa matéria, tá? Então, vocês vão ter 2 tipos de avaliação. Então, o primeiro é o que eu chamo de AVON. Não é AVON, é AVON. Então, AVON é o seguinte, são atividades que eu vou postar periodicamente. Então, não é toda semana, mas, enfim, são 6 AVONs que vocês vão ter ao longo do período. Então, eu vou postar numa quinta-feira e eu vou pedir que vocês me entreguem ela até segunda da semana seguinte ou terça-feira, dependendo aí da minha cobrança. Então, eu tenho noção que às vezes eu peso a mão, então eu acabo cobrando um pouco mais e tudo mais, mas vocês vão ter esse tempo curto, de quinta até poucos dias, um pouco a mais, né, para responderem 2 questões, poucas questões, tá? Isso faz parte da avaliação continuada. Vocês sabem o que é avaliação continuada? Mais ou menos. A avaliação continuada tem um pouco disso de você não avaliar um aluno por uma prova, uma única prova. É difícil eu, como professor, avaliar se você é um bom ou não é um bom. A bom eu vou botar bem entre aspas, né? Porque nota não avalia bom, dizer que você é bom ou você não é bom. É ruim usar esse termo. Mas numa única prova, é difícil você avaliar se o aluno realmente entende ou não entende a matéria. Pode ter, às vezes o aluno vai mal, mas é porque ele está cheio de problema, né?
pode estar, às vezes é o jeito que a cobrança foi, ele entendia, mas aí eu mudei alguma coisa, aí não consigo mais entender, mas foi algo pontual, e nisso ele perdeu ponto pra caramba ali. Então, a avaliação continuada serve um pouco para isso, para que vocês sempre estejam fazendo alguma atividade. Então, eu estou vendo a evolução de vocês. Na verdade, o intuito é esse. É estar sempre fazendo algo e vendo se vocês estão mal aqui, estão mal ali, e vendo essa evolução, entendeu? Então, a Avion é isso. Tem essa proposta, tá? É isso aí, Rafael, vai ter. Eu vou, quando estiver mostrando o cronograma, na verdade, no Classroom eu já postei o cronograma, né? Então você vai ver que vai ter uma coluna lá escrita Avion, e alguns dias específicos. Então vão ser mais ou menos naquelas datas ali que eu vou postar Avion para vocês. Eu vou passar pelo cronograma aqui também, então você vai ver, tá? E aí, isso não é somente para ouvir o que vocês estão entendendo e tudo mais, mas vai valer nota, né? Então, eu vou fazer uma média, e aí não sei muito bem ainda se vou fazer uma média simples ou uma média ponderada, porque pode ser que tenha alguma avião que eu cobre mais do que outra, né? Mas o fato é que ela vai corresponder a 30% da nota de vocês, e 70% vai ser pelas duas provas que vocês vão ter também, uma no meio e outra no final do período, tá? Vou falar já já sobre como é essa separação aqui do conteúdo da primeira prova e o conteúdo da segunda prova. Mas é mais ou menos assim que vai funcionar, beleza? Uma prova no meio, outra prova no final. As aviões periodicamente aí. E aí vocês vão ter essa média sendo feita, a média final. Vocês não vão ter a avaliação de reposição, até mesmo porque você tem as aviões que são esse estilo continuado, né? Então, eu peço que, caso tenha algum problema, me falem, me comuniquem, me digam o que está acontecendo, que eu sou bem flexível quanto a isso. Eu ouço bastante vocês, tá? Então, se tiver tendo algum problema, só me falar. Se tiver ruim para entregar, não tem o menor problema. Às vezes eu estendo até o prazo de entrega de avião em uma semana. Sou bem tranquilo quanto a isso. Que o meu objetivo não é fazer rápido, não é querer que vocês façam rápido, mas é pontual, entendeu? Então, se eu passo poucos dias para vocês fazerem, é porque é um conteúdo que é daquela semana. Então, eu não quero que estenda muito a sua resolução para mais vários dias, entendeu? Então, é nesse sentido. E aí a gente não vai ter avaliação de reposição, não tem como repor uma prova, isso eu quero dizer, a não ser que tenha um motivo muito sério. E aí eu conto também com a maturidade de vocês, né? Que caso tenha, me digam e que de fato seja real. Também não vai ter verificação suplementar. Verificação suplementar, não sei se vocês estão acostumados com esse nome, principalmente para quem é calouro, é o que a gente chama de recuperação, né? A VS é recuperação, então não tem recuperação. Justamente porque recuperação é uma outra prova, né? O objetivo da recuperação é avaliar o aluno por meio de uma prova, e é justamente o que a avaliação continuada não casa tão bem, né? Não tem essa continuidade aí. É uma prova que você vai ter que fazer e vai ter que mostrar o que você sabe em uma prova. Então a gente não vai ter isso aqui, beleza? Nesse estilo online, a gente tem essa possibilidade de não ter essas VS e nem VR. Então é assim que vai ser. Eu estava mencionando antes sobre listas de exercício, né? As listas de exercício, ao final de cada aula, eu tenho uma lista de exercício com vários exercícios, e depois de um tempinho eu vou postar o gabarito, né? Primeiro eu posto os enunciados, e depois eu posto os gabaritos. Para dar tempo de vocês pensarem por conta própria, ter essa clareza, essa calma aí no entendimento, você consigo mesmo, né? E aí eu ponho o gabarito depois para vocês, né? E vocês não precisam me entregar, tá? Na verdade, não vale nota nenhuma. Pode me entregar, mas eu não vou pontuar nada. Vocês podem me tirar dúvida, mandar e-mail, mensagem no Classroom, perguntar nas aulas.
tirar dúvida de alguma coisa específica, à vontade, tá? Mas isso não faz parte da avaliação de vocês. Talvez faça parte da avaliação para cada um de vocês, né? É uma autoavaliação, né? Mas não é minha para vocês, né? Ok? Ok? Sim? Beleza. Ok. Tá. E aí, como eu estava mencionando antes, cópias, cola, não vou aceitar, vou zerar, tá? Vou zerar de todo mundo que colar. Eu sou bem legal, assim, pelo menos eu tento ser bem legal com vocês, mas também eu sou muito exigente. Então, eu quero que vocês entendam a matéria e é difícil eu enxergar que alguém está entendendo a matéria se ela está colando, né? Então, como é que eu vou saber? Ela está vendo do outro, então não é o conhecimento dela. Então, e eu sou bem criterioso para corrigir, eu olho com bastante atenção e minha memória é muito boa. Então, eu consigo, não, eu já vi isso aqui escrito em algum lugar, eu vou ficar olhando até encontrar de quem era igual, tá? Então, e tem casos que são claros que cópia aparece, assim, alguns casos são até engraçados. Às vezes é um erro que, por exemplo, tá lá, mais um. Às vezes alguém na correria bota lá 3. Tudo bem, uma pessoa pode até. Não é exatamente esse tipo de erro, né? Mas assim, alguma coisa que não faz sentido. Ou sei lá, 100 mais 1, é 101, né? Aí alguém, por displicência ou rapidez, na hora que estava pensando, e às vezes é normal, bota, sei lá, 99, às vezes, sabe, dá algum mole desses. Mas aí aparecem várias pessoas cometendo esse mesmo erro. Várias pessoas errariam nessa mesma coisa, né? Então é um sinal aí que existe escola, né? Então, tá legal? Então, muita atenção, eu conto com a compreensão de vocês são adultos, né? E eu creio que vocês estão aqui para querer ter uma boa formação, né? É claro que vocês querem ter um bom emprego, querem ser bons profissionais, né? Continuar sendo bons profissionais, né? Que muitos já trabalham, mas é assim que a gente entende mesmo o conteúdo, né? Fazendo por conta própria. Tá legal? Tá bom? Foi uma boa motivação que eu passei para vocês? Eu não sei falar muito bem não, tá? Mas, enfim, foi o que me veio aí. A gente vai ser assim, então, a média é 6, então vai ter a média dessas coisas aqui, e aí tem que fazer média 6 para ser aprovado. 6 para cima está aprovado, menor do que 6 está reprovado. Ok? Alguma pergunta sobre isso daqui? Agora eu vou falar sobre o conteúdo. Vou falar um pouco sobre o que a gente vai ver ao longo do período, tá? Mas antes de ir lá, querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Talvez eu tenha me distraído em algum momento, mas queria perguntar se todas as aulas vão ser gravadas. Sim, todas as aulas, todas as tá. aulas. Já se inscreveu no meu Isso. canal do YouTube? Aliás. Já sim. E se caso eventualmente precisar faltar, A presença não é obrigatória, ok, tá tá? bom. Então, eu recomendo muito que você esteja nas aulas. Essas aviões aqui, eu posso combinar um pouco com vocês também, de, a próxima avião não vai ser uma atividade assim, mas vai ser a participação de vocês. Então, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês comentem no chat, quero que vocês respondam as minhas perguntas, e aí eu vou vendo quem é cada pessoa aí, eu vou pontuar de acordo, tá? Então, é um tipo de maneira que eu tive que fazer período passado, porque era um monólogo, na verdade, que eu estava fazendo, a turma não participava tanto, sabe? Então, tive que buscar meios para que a participação aumentasse, né? Então, eu recomendo que participem, né, das aulas aqui, beleza? Mas não tem obrigatoriedade, não vai reprovar, né, se não assistir às aulas, Entendi. tá? Mais algum comentário? Não? Tranquilo. Pode falar, Patrick. Você tinha explicado um pouco sobre como seria o suposto esquema de recuperação, mas eu não entendi muito bem. Se tiver algum caso excepcional. Tipo o quê? Não, recuperação ou reposição? Isso. Isso mesmo.
Eu não sei qual é a diferença dos dois, mas é tipo, não tô com a nota para passar e faço uma Não, prova para recuperar. não, isso é recuperação. Não, reposição é quando, tem a prova hoje. Não, mas você tem um problema sério de saúde. Não você, mas enfim, tem algum caso de urgência, assim, você não pode fazer a prova. Ah, sim, Aí você conversa comigo e eu tento chegar num acordo com você. Você faz uma outra certo. prova para repor e tal, mas de modo geral, não. Beleza. E a recuperação? Se ficar com nota. A recuperação, ela existe em algumas disciplinas, caso a média da pessoa seja entre 4 e 5,9. Se fez a média e ficou abaixo, e se ficou nesse intervalo aí, então a pessoa, em algumas disciplinas, vão poder fazer a recuperação, que é a VS, é esse nome que a gente chama na UF, VS. Vai Se ter ficar com VF? menos do que 4, já é reprovado direto, Entendi. entendeu? Vai ter VS para essa matéria, para Não, fundamentos? para FMC não, tá? Tudo bem. Beleza? É o que eu estava mencionando aqui. Ok. Não vai ter, não vai ter. Claro que aqui de algum problema muito sério, né? Então eu sou coerente, você vai poder fazer uma reposição. Tá legal? Mais uma pergunta? Não? Por mim, não, professor. Tá. Então tá. Então vamos embora. Eu vou falar um pouco agora sobre a disciplina, né? Então, eu tenho muito prazer de falar sobre ela, na verdade, de dar essa matéria, eu gosto muito, né? Estava dizendo antes, toda a minha carreira é em torno desses assuntos aqui. E aí eu separei essa ementa em 4 etapas. As 2 primeiras vão compor o conteúdo para a primeira prova, a AV1, e os 2 últimos, o da segunda prova, que é a AV2. Tá? E mais ou menos assim que ele funciona. A primeira parte a gente vai ver lógica. Tá? Então, lógica matemática, ela serve para quê? Alguém sabe me responder? Para que serve? É uma pergunta que, na verdade, vocês têm que se fazer para qualquer coisa que vocês vão estudar. É pensar um pouco no para quê aquilo ali você está vendo. Qual é a importância dessa matéria para mim? Né? Às vezes o professor ele não vai te falar, mas você vai ver isso um pouco mais à frente. Ou você pode buscar, pesquisando pela internet, ou às vezes tem coisa que é até bem prática, né? Assim, então, programação, para que serve isso? Pô, tá na cara para programar, né? Mas tem outras que às vezes não. E aí o meu intuito hoje é dar um pouquinho falar um pouquinho sobre isso, sobre essa motivação da matéria, por que que ela existe, né? Então essa primeira parte é lógica. E aí eu passo a pergunta para vocês. Vocês sabem me responder? Para que que serve lógica? Resolver coisas é uma boa resposta. Resolução de problemas, né? Então, na verdade é antes disso. Vocês veem, eu gostei da resposta de vocês no sentido de buscar resolver, solucionar. Os 3 falaram a mesma coisa. Resolução de problemas, resolver problemas. Ou seja, ter um problema você ser capaz de você responder. Mas, na verdade, lógica serve para uma coisa anterior até. Raciocinar talvez esteja um pouco mais perto. Otimizar, não, vai vir depois, já é uma aplicação. O intuito aqui, nesse primeiro momento, é até anterior a isso. É você entender o que você tem em mãos. Tá? O que você vai ter em mãos são objetos matemáticos. Eu estou falando aqui em português, não é? É o meu idioma. Se eu chegasse aqui e falasse grego, talvez, não sei, eu não sei se tem alguém que entenda grego, mas eu acredito que a maioria não vai entender, né? Porque você que não entende grego, não entende a minha linguagem, o meu idioma, né? Então aqui, nesse primeiro momento, é como se eu fosse para você um professor de idiomas. Eu estou aqui apresentando uma nova linguagem, um novo jeito de enxergar as coisas. Na verdade, eu estou aqui apresentando, ferramentas técnicas de você entender um argumento matemático, entender o que está escrito ali.
uma coisa que é importante vocês entenderem é que tudo que a gente fala só possui um de dois valores. Vocês sabem me dizer? Verdade ou mentira? Verdade ou falso? Ou mentira, tudo bem, isso. Qualquer coisa que é dita, uma propriedade, um enunciado, ele vai ter um valor para aquilo. Ou exclusivamente ele é verdadeiro, ou exclusivamente ele é falso. Não, nessa lógica que a gente vai ver, existem outras lógicas, tá? Existem lógicas difusa, que considera interseções e tudo mais, envolve probabilidade, mas não é o nosso caso aqui. Nesse estudo aqui, a gente tem que algo não pode ser verdade e falso ao mesmo tempo. Algo não pode ser nem verdade nem falso ao mesmo tempo. Ou alguma outra coisa, não existe. Então, para a gente ter esse entendimento dos valores, e claro, para saber aplicar isso mais à frente e em resolver problemas, que é o que vocês falaram, antes de resolver o problema, você tem que entender o problema, você tem que entender a descrição do problema, você tem que entender a propriedade matemática que talvez faça resolver esse problema. Então, é para isso que serve lógica, é ter esse entendimento claro dessa linguagem matemática. Tá legal? Então, aqui dentro desse assunto, a gente vê enunciados e simbolizações. Então, a gente vai entender pedacinhos que a gente consegue separar de um enunciado matemático para conseguir dar valor àquilo. Porque justamente estava falando sobre o valor, né? O valor de alguma coisa é verdade ou é falso. Para a gente entender isso, tem que entender primeiro a base, a essência, e juntar as coisas de alguma forma para dar valor nessa coisa maior, nessa propriedade maior, que junta vários pedacinhos com valores específicos. Isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas. Então, validade, tautologia, argumentos, o que são argumentos, quantificadores. A gente vai ver que alguns tipos de afirmações matemáticas são mais gerais do que outras. Você consegue algumas descrever os elementos, em outras não. Enfim, existem coisas aqui que a gente vai analisar com bastante detalhe para justamente depois aplicar. Então, esse primeiro momento aqui é de entendimento. É claro, tem bastante exercício aqui para vocês exercitarem bem essas coisas, mas é para vocês entenderem bem essas ferramentas básicas para aplicarem nas próximas etapas aqui no curso. Então, a primeira consequência direta que tem é a teoria dos conjuntos. Isso daqui não é nada novo, faz parte da grade curricular nacional, já, sei lá, acho que no ensino fundamental, na alfabetização, você entende o que é um conjunto, até porque é um conceito intuitivo, né? Não precisa ter uma definição própria matemática formal para conjuntos, né? Então, é algo que a gente já estuda desde antes de saber ler ou escrever direito, né? Então, a gente já estuda isso. E, é claro, eu vou rever isso daqui com vocês, porque ela tem uma importância muito grande no pensamento que você pode vir a ter para elaborar um algoritmo. Às vezes você quer resolver um problema, que, na verdade, a disciplina ela serve um pouco para isso, para passar um pouco desse pensamento crítico, dessa análise de casos, e você conseguir tratar da melhor forma possível para resolver o seu problema e ele ser correto, e a sua solução ser correta, a sua solução ser rápida, ser eficiente, são problemas que vão aparecer na computação na vida de vocês. E aqui a gente dá essa base para que você passe a ter esse lado crítico, que é pensar em analisar casos, que é conseguir enxergar o mesmo problema de um jeito diferente, e essa reescrita do que a gente faz de um problema para um outro problema que é equivalente a esse primeiro, usa esses conceitos lógicos aqui, usa conceitos de conjuntos que a gente vê, propriedades de conjuntos, operações de conjuntos, cardinalidades de conjuntos. Cardinalidade de conjuntos chama para a próxima etapa desse curso, tá? Mas, antes de chegar lá, vocês sabem dizer o que é cardinalidade? Não lembro. Não? Seria algo relacionado à ordem? Engraçado. Você estava na aula anterior? Falaram a mesma coisa.
Não, tava não, eu juro. Falaram a mesma coisa. Enfim, por que você pensou isso? Realmente tem uma associação, não tem o mesmo significado, mas tem uma associação. A gente aprende sei lá, na alfa, no jardim, 2 tipos de números. Existe o número cardinal, existe o número ordinal. Não é comparação, não. Então, vocês lembram desses nomes? Cardinal e ordinal? Eu só lembrava dos números cardinais e ordinais, mas eu não lembrava que cada um era. Os ordinais eu Aí sei, que eu né? quero falar, então. Então, o que é o número ordinal? Olha o nome. Talvez o ordinal seja mais fácil de pensar. Ordinal de primeiro, segundo, terceiro, não? Isso, ou seja, de ordem. Então, um número, ele tem 2 papéis, tá? Então, ele tem um papel, por exemplo, o número 1, de ser um número 1. Mas também tem esse papel dele representar, quando você fala dele de modo ordinal, a ordem. Então, o número ordinal é qualquer classificação do número que exige uma ordem. Então, se tem o décimo é o ordinal do 10. O décimo significa que esse elemento específico que você está se referindo no seu contexto está na 10ª posição, ou seja, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, e assim vai até o 10º. Não é cardeal, não. Cardinal. Tá? Cardeal, sim, é da igreja. Enfim, não é a mesma coisa, não. Então, o ordinal é esse. Tá? É o número sendo representado pela a ordem que ele está associando. Tá? Esse é o ordinal. E o cardinal? Uma pergunta, para que serve um número? Além disso que a gente acabou de falar sobre ordem. Contagem. Qual é a importância do número? Contagem, isso. Representar alguma coisa? Quantificar, representar alguma coisa, ok, ele serve para isso, mas não está muito claro, porque várias coisas servem para... Você falou que serve para quê? Desculpa. Para representar, né? Eu tinha falado Várias coisas servem para representar. Por exemplo, o alfabeto serve para representar também, né? O meu nome é representado pelo meu alfabeto, pelo alfabeto que tem aí. Então, ele não está enxuto, isso que você falou. Ok, serve para isso, mas não é isso, né? Serve para quantificar, contar, ou seja, um número, ele tem uma importância de você saber quantas unidades existem ali. O que significa o número 10, por exemplo? O que significa eu falar, eu tenho 10 reais? Quer dizer que Você você tem tem, 2 tem dólares. 10, Você tem um valor alto. tem um valor. Algo tem um Alto, valor. você está dando um valor àquilo relativo a alguma observação ao redor. Então, o número 10 ele é um número por si só. Não precisa ter nada no contexto em você avaliar como alto ou baixo de valor, entendeu? Uhum. Mas, melhor aí. O que é o número 10? Eu tenho 10 reais. O que isso quer dizer? O que eu tenho, então? Eu tenho 10 de algo. 10, desculpa. Eu tenho 10 unidades de alguma coisa. É, 10 de algo. unidades, exato. É uma quantidade que vai me dizer associado à quantidade de unidades que tem ali. 10, na verdade, ele é o resultado de 10 unidades. Então, você tem uma unidade com mais uma, com mais uma, com mais uma, e então você tem 10. Vai ter 10 no final das contas aí. Isabela voando. Então, exato. Mas é isso que é o número cardinal. É um número por si só. É a importância dele ter nessa quantificação, nessa quantidade de elementos que estão num conjunto. Beleza? Então, isso que é um número cardinal, e com isso, então, vocês conseguem me responder. O que é cardinalidade de conjunto? É óbvio. Oi? As unidades para representar isso? Unidade de conjuntos não. É a unidade de elementos que pertencem ao conjunto, ou seja, é a quantidade de elementos que pertencem ao conjunto.
não é a exatidão de um conjunto, porque exatidão está mais associado com a propriedade que define um conjunto. Um elemento, ou ele pertence a um conjunto, ou ele não pertence a um conjunto. Você vai entender se ele pertence ou não pertence de acordo com a comparação dele satisfazer ou não satisfazer a propriedade que define aquele conjunto. Tá claro o que eu estou falando? E aí, a cardinalidade, na verdade, nosso interesse não é exatamente na propriedade, mas é na quantidade. Qual é a cardinalidade dos alunos de FMC? É a quantidade de alunos que fazem FMC. Entendeu? Professor, Oi? desculpa te interromper. Não, pode falar. Poderia dizer que são conjuntos contáveis também? Ou não? Então, sim, não, porque você falar conjuntos contáveis... Inclusive, é um bom comentário esse, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso. Você saber contar ou não saber contar sobre um determinado conjunto, tá? Mas, sim, cardinalidade, sim, se relaciona bastante com isso de você saber contar. Então, sim, tem que ter enumeração. Então, um conjunto infinito, ele não seria cardinal? Perfeito comentário, é isso que eu quero chegar lá. Então, bom, conjunto cardinal, isso que você falou, ou número cardinal? Um conjunto que tem infinitos elementos, que não dê pra gente contar, ele não seria cardinal, esse conjunto. Sim, existem alguns que são, existem outros que não são. Mesmo eu quero sendo instigar infinito. isso um pouco a vocês, mesmo sendo infinito. Ah, Porque o problema não é você... sabe que tem infinito. Por exemplo, os naturais. É um conjunto infinito, não é? Uhum. Mas a gente consegue contar. A gente consegue enumerar. Podem sim. ter infinitos elementos, mas você vai saber que vai ter um sucessor, sempre somando mais um. Você, caso tenha alguma forma de listar todos os seus elementos infinitos em ordem, ali, tendo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante, então você vai ter uma associação com os naturais. Então você vai conseguir enumerar, listar, que vai conseguir também contar. São infinitos, mas vai conseguir. Nem todo conjunto infinito é possível fazer. Travou pra mim também? Travou pra todo mundo? Travou pra gente? vocês? Isso. Isso. Pra mim travou. Ah, voltou. Travou aqui. Voltou. Voltei. Foi mal, gente. Parei em qual parte? Eu nem lembro mais o que estava falando. Faz tanto tempo. Falando que nem todo conjunto infinito... Isso, nem todo conjunto infinito você consegue contar, ou seja, enumerar. Eu vou falar sobre isso já já. Na verdade, esse comentário é perfeito, assim, porque é o que eu quero comentar quando eu acabar de falar aqui sobre assentamento. Tá? Mas, por exemplo, antecipando o conjunto dos reais, você não consegue ter essa listagem. E aí vem algo super interessante. Quantos elementos tem o conjunto dos naturais? Infinitos. Infinito. Infinitos. E os reais? Também. Infinito também. Também. Agora, então os dois conjuntos têm o mesmo tamanho, porque os dois são infinitos? Acho que não. Isso aí, não são. O conjunto dos reais ele é um infinito maior do que o conjunto dos naturais. Tá bom, agora, beleza. Foi boa a intuição de vocês. Agora, por exemplo, racionais. Ou esquece os racionais. Não sei se vocês lembram também de racionais, mas vamos pensar nos inteiros. Que os inteiros, eles têm quem? Os naturais, que são os positivos. Além disso, ainda tem todos os negativos. E o zero. Ok? Quantos elementos possui o conjunto dos inteiros? Infinito, mas infinito. Infinito. Infinito, mas infinito é infinito. Tá tudo ligando só, mas... Mas concorda que é infinito também? Sim. Agora, é o infinito igual ao dos naturais? Não. Ah, peguei vocês. Sim, tem o mesmo tamanho de infinito. Você não consegue fazer essa correspondência dos naturais com os reais. Não consegue. Mas
Dos naturais com os inteiros você consegue. Vou ensinar isso já já. Vou falar um pouquinho por alto sobre isso já já. Tá? Pode falar, Patrick. E qual que é a diferença de número natural e real? Eu não entendi isso. E Real? inteiro? Tá. Então, a gente vai ter uma aula que eu vou explicar melhor os conjuntos numéricos. Mas os naturais é o conjunto 1, 2, tem 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 e Do vai que embora. zero? Os naturais. Agora, os reais, tem isso daqui também, mas tem vários outros. Conhece o número raiz quadrada de 2? Não. Mas sei que existe. Claro que existe, né? Você conhece o número π? Aham, sim. Como é que é o π? Só sei que é 3,14 mais uma porrada de número aí, que eu não sei o resto. Porrada quantos? Não faço ideia. Sei que são muitos. Infinito, né? Infinitos. Não, nunca acaba. Tanto o π satisfaz isso, quanto o raiz de 2 satisfaz isso. O raiz quadrada de 2, ele é 1,42 e vai embora, também nunca acaba, é infinito. Ou seja, esses números não são naturais. Números naturais, você sabe contar, você sabe quem são. Depois do 3, não é um 3, alguma coisa, é o 4. Tem esse salto. Agora os reais engloba todo mundo. Entendeu? Você vai entender isso melhor mais pra frente. Certo. Os Tá. naturais, eles precisam ser maior que zero ou abrange zero e negativos também? Não abrange. Ele é a partir do 1. Entendi. Os inteiros, eles sim. Aí eles abrangem os negativos, então vai de menos infinito e vem descendo. Aí vem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e todos os naturais. 1, 2, blá, 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 vai embora. Então, Certo. ele contém o conjunto dos naturais, mas ele tem mais elementos também. Tá? Tranquilo. A gente vai ter aula sobre isso. Quando estiver Show. falando sobre isso aqui, a gente vai ter uma aula sobre conjuntos numéricos. Mas eu recomendo até, inclusive, dar uma relembrada aqui, que eu vou falar já já melhor, quando eu estiver mencionando sobre materiais complementares, tá? Certo. Vitor comentou alguma coisa. Então, tem bastante relação com organização. Parece que vocês estavam na aula anterior, porque perguntaram algo bem parecido com isso. Então, não sei se exatamente a sua pergunta se refere ao que eu vou falar, mas eu acho que é. Então, quando você pensa em cardinalidade de conjuntos, você está interessado em quantidade de elementos. Você não está interessado como os elementos estão aparecendo no conjunto. Tá? Você pode fazer uma associação com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, mas pode fazer de várias formas. Quer ver um exemplo? Eu estou olhando aqui o nome de vocês que estão aparecendo para mim, tá? Então, Amanda, Carlos, um é Carlos... Pô, os dois são Carlos Eduardo, caramba. Porque os elementos têm que ser distintos, né? Então, eu vou botar Carlos Cosme, que é o nome de um, e o outro é o Carlos Lobato. Tá? Então, são 3 pessoas. Pensa que isso aqui seja um conjunto. Esse conjunto é contável? Eu consigo contar quantos elementos tem ali? Sim. Sim. Porque você consegue listar. Se você consegue listar, você consegue fazer uma organização de modo a aparecer primeiro alguém, por exemplo, Amanda, depois o Carlos Cosme, depois o Carlos Lobato. Mas é essa única forma de organizar esses elementos? Não, poderia começar pelo Carlos Lobato, depois a Amanda, depois o Carlos Cosme, né? Então, você consegue ter, a partir de um conjunto, uma organização. Essa organização é o que a gente chama de sequência, tá? Então, quando você pensa numa ordem de um conjunto, na verdade, isso não existe. Na verdade, você está olhando para uma sequência. Que aí tem um primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, assim por diante. Agora, conjunto é uma coleção de elementos que não estou interessado em como eles foram listados. Entendeu?
Respondi sua pergunta? Era essa a sua pergunta, Vitor? Tá. Beleza. Então, a gente vai ver melhor, não exatamente esse... não, esse assunto a gente vai ver sim. A gente vai ver melhor essas coisas mais adiante no curso, tá? E a gente olha a teoria dos conjuntos aqui, não é só porque conjuntos é legal, mas é porque a gente consegue dar uma continuidade ao assunto, ao que vai vir após isso. Então, eu estou mencionando sobre cardinalidade aqui, porque uma implicação disso é o que vai vir a seguir, tá? Mas, só para dizer, isso tudo que está aqui é também uma aplicação desse conceito matemático das coisas, desse entendimento sobre o que cada coisa quer dizer, sobre essa linguagem matemática. Uma primeira aplicação de lógica é estudar a teoria dos conjuntos. Uma aplicação de teoria dos conjuntos é estudar o que vai vir a seguir, que é uma parte linda demais, que é análise combinatória. Já ouviram falar nisso? Quem gostava de análise combinatória? Isso aí é boa. Essa é boa. Análise combinatória é uma área linda. E a gente vê isso após estudar conjuntos, porque o que está de interesse em análise combinatória? Alguém sabe me dizer? O que a gente está interessado aqui? É ferrar aluno? Não, não é. A gente está interessado aqui em entender quantos elementos existem num conjunto. É sempre esse tipo de pergunta que a gente faz aqui. A gente tem que entender primeiro a linguagem matemática. Depois a gente tem que entender que existem conjuntos. E os conjuntos são definidos por propriedades matemáticas. Essas propriedades matemáticas, você tem que restringir, às vezes a gente vai restringir cada vez mais esses conjuntos, e o objetivo é saber, ok, é um conjunto que satisfaz várias propriedades. Agora eu quero saber, e aí, quantos elementos satisfazem essas várias propriedades? É isso que a gente estuda em análise combinatória. Vocês podem falar que odiavam isso na escola, que não sei o que e tal, tem fórmulas, né? Tem coisas do tipo, mas não precisa saber nada disso, porque eu vou ensinar vocês aqui do zero isso. E eu não quero que vocês decorem fórmula. Eu vou, utilizando justamente esses conceitos lógicos que a gente vai ver no início, entender o argumento que justifica essas fórmulas. Então, você não precisa decorar fórmula, você tem que entender o porquê que aquilo é assim. E aí, utilizando somente duas coisas, que são esses dois princípios aqui, princípio aditivo, princípio multiplicativo, vai resumir tudo que existe em análise combinatória que vocês conhecem, que é permutação, arranjo, combinação, combinação circular, permutação com repetição. Existem vários nomes, existem várias fórmulas, mas que tudo sai daqui, tá? Então, é o meu objetivo, entender, fazer vocês entenderem os princípios das coisas, e a gente vai conseguir chegar lá evoluindo esse pensamento crítico, essa análise dessas restrições, para justamente resolver os problemas que a gente vier a ter. Isso é importante, não só pela matemática, mas para vocês que são alunos de computação, que vocês vão querer resolver problemas na vida de vocês, né? No trabalho de vocês, desenvolver algum algoritmo, resolver algum problema. Então, essas análises de casos que às vezes vocês vão ter na programação, ou pensamento que às vezes você pode programar de um jeito e outra pessoa programa de outro jeito, mas os dois resolvem o problema. Então, como você vai enxergar essa equivalência do modo de resolver as coisas? Muitas das vezes é pelo entendimento das restrições que definem os problemas que você tiver em mãos, que aí vai definir os conjuntos que você vai ter que resolver quando você tiver com ele em mãos. Enxergam isso? Talvez não tão claramente, mas enfim, fica com isso em mente, vai ser útil para o curso, para a vida de vocês, tá? Então, são nomes que vocês vão ver aí, que existem esses nomes, né? E aplicações. Tudo que está aqui é a aplicação desses dois princípios, tá? Aplicação de princípio aditivo e de princípio multiplicativo. É isso. E uma outra consequência, que aí fecha com chave de ouro o curso, é
conseguir, de fato, resolver os problemas. Então, vocês veem, que vocês mesmos falaram, quando eu perguntei qual é a importância de lógica, vocês falam, para resolver problema, eu quero resolver alguma coisa. Para isso que serve. Então, na verdade, serve para você entender o que está escrito. Você pode pensar um pouco assim. Para resolver problema, às vezes você quer argumentar algo matemático, dizer que o seu algoritmo está correto, como é que você consegue fazer isso? Você faz algo mirabolante para resolver um problema. Mas você tem que chegar para o cara lá e dizer, ó, isso está correto. Por quê? É porque resolve um exemplo específico? Não. Você vai conseguir argumentar que a sua estratégia está correta utilizando alguma das técnicas de demonstração matemática. Então, a matemática e a computação, elas são unidas, né? Na UF é um instituto de computação e tem um instituto de matemática. Mas em outras universidades, a computação está dentro do Instituto de Matemática até. Na UFRJ é assim, por exemplo. Então, a computação saiu da matemática, na verdade, é a aplicação ali da matemática, né? É uma matemática aplicada. Então, você precisa desse arcabouço teórico aí, matemático, para poder argumentar a sua solução computacional. Ou argumentar que, às vezes, não tem nada eficiente que resolva aquele problema. A gente consegue fazer isso matematicamente. As minhas pesquisas são assim. Eu tenho um problema, às vezes eu consigo. Às vezes eu consigo provar que não tem nada eficiente que vai resolver aquele problema. São coisas que a gente estuda em teoria da computação. Então, nesse momento aqui, já é a parte final do curso, vocês vão ser apresentados a técnicas que justamente vão ser importantes para argumentar alguma propriedade específica, argumentar que todos os elementos de um conjunto satisfazem alguma coisa. Então, é aqui que vocês vão ver isso. E aqui vai ter um casamento muito bonito com lógica, porque a justificativa dessas técnicas são todas por conta dos conceitos lógicos que a gente vai entender no início do curso. Então, eu falo novamente sobre o que eu falei no primeiro slide, que é tentem manter o cronograma, porque não deixem algo passar despercebido, porque isso lá na frente, e aqui mesmo no curso, vou capturar de novo, vou falar de novo. Não vou falar de novo, né, mas vou aplicar esse seu entendimento já no início do curso. Entenderam? Estou sendo claro aqui, gente? Sim. Então, aqui são técnicas, tá? Então, técnica é o seguinte, é como se você tivesse várias ferramentas em mãos. Você tem uma chave Phillips, tem uma chave de fenda, tem mais alguma outra chave lá. Então, você quer parafusar alguma coisa. Às vezes, a chave de fenda, você consegue, né, usar na Phillips, lá no parafuso que é para ser a Phillips, né? Você consegue. Mas, às vezes, a Phillips se encaixa melhor, né? Se aplica melhor, ou às vezes as duas resolvem sem menor dificuldade, ou tendo a mesma dificuldade. Então, é assim aqui também, tá? Então, demonstração por técnica direta, contrapositiva, contradição, por caso, indução matemática. Relação de recorrência é algo que vocês vão ver não só na minha disciplina, mas em programação. Vocês entendem, vocês vão entender, se vocês não entendem, o que são os algoritmos recursivos. Existem dois... Caí de novo. Já voltou. Voltou. Tá. Então, eu estava falando sobre os tipos de algoritmo. Então, vocês vão tentar resolver um problema algoritmicamente, você pode tentar resolver de duas formas. Uma é recursivamente e outra é iterativamente. Isso vocês vão ver nas disciplinas de programação. Essa técnica recursiva, ela é possível graças à relação de recorrência que a gente vê aqui nessa matéria. Tá? Então, no final do curso, eu vou ensinar melhor sobre isso e sobre aplicações, que é justamente nesse entendimento de você conseguir avaliar o quão bom é o seu algoritmo. Tá? São coisas que a gente vai ver no finalzinho do curso. Beleza?
Algum comentário sobre a ementa? Estão gostando? Sim, sim. Beleza? Nenhum comentário, não? Algum comentário? Ela foi ficando gradativamente mais complexa. Bem gradativamente. A ideia de qualquer matéria na vida de vocês é começar do básico e ir evoluindo, né? Não quer dizer que a parte inicial seja básica. Não quer dizer. Mas a gente vai ver de um jeito para ir evoluindo aos poucos, tá? Existe pesquisa super profunda somente em lógica ou somente com conjuntos, com teoria dos conjuntos, tá? Quem estuda lógica estuda muito conjuntos. E aí é um mundo novo de coisas, tá? Mas aqui tem essa gradativa evolução aqui, indo para esse lado de técnicas de algoritmos, inclusive, que não é da ementa do curso, mas que dá margem a vocês seguirem. Inclusive, se tiverem interesse em seguir áreas do tipo, só falar comigo que eu tento ajudar, orientar da melhor forma possível. Tá? Bom. Tá, uma resposta da sua pergunta, Iago, que é a seguinte, né? Já fico pensando a diferença que essa matéria pode ter no futuro enquanto profissional. Aliás, não é uma pergunta, né? Mas é uma coisa que eu não falei aqui, que eu vou falar agora, graças à sua pergunta, obrigado, que é o seguinte: análise combinatória vocês viram que é um pouco da aplicação disso de conjuntos, né? A gente vai lidar com conjuntos o tempo todo. É entender quantos elementos satisfazem alguma coisa, enfim, é a quantidade de aplicação disso é o que é isso daqui, é demonstração, porque às vezes você tem um conjunto, você quer provar que os elementos satisfazem uma certa propriedade. E aí você usa a demonstração para isso. Uma outra evolução, ou não é evolução, né, mas uma outra aplicação do estudo de análise combinatória é em teoria dos grafos, tá? E aí se inscreva no meu canal do YouTube lá, mas lá, por exemplo, tem lá uma playlist que eu dou uma matéria para mestrado e doutorado, que é Teoria dos Grafos. Teoria dos Grafos é uma área de pesquisa, que é a minha atuação, inclusive, em Teoria dos Grafos, que ela serve para você resolver problemas computacionais. Que, na verdade, um grafo, ele é uma estrutura que envolve conjuntos. É conjunto, grafo. E aí, com grafos, você consegue resolver problemas do seu cotidiano. Você quer resolver um problema computacional, você vai, eventualmente, conseguir modelar esse problema utilizando um grafo e utilizar ou elaborar algum algoritmo em grafos que resolve esse problema. E depois você consegue até implementar esses algoritmos em grafos. É disciplina do curso, não de vocês, sistema de informação, mas para outros cursos de computação, sim, algoritmos em grafos. E é optativa para vocês também, algoritmos em grafos, que é estudar toda a aplicação desse conceito teórico que a gente vê aqui no mundo da computação lá com os grafos. Entendeu? Então, assim, é uma coisa linda, é uma grandeza absurda de coisas aí, tá? Bom, a ementa que eu acabei de falar, ela está aqui, né, no cronograma, tá? Esse cronograma já está lá no Classroom, então só clicar no link lá que tem um cronograma, vai exatamente para esse daqui. Então, ó, a primeira prova é no meio, né? A última prova no final e a gente tem essas AV1s aqui de modo continuado, né? Beleza? Então, é exatamente como eu estava mencionando antes para vocês. E observem o seguinte, tem várias aulas aqui de conteúdo, né? A próxima já é de conteúdo, a outra também tem um feriado aqui e tal, mas tem várias aulas que são sem conteúdo. Na verdade, essas aulas aqui são para resolver exercícios. O meu objetivo é eu fazer os exercícios com vocês aqui. Pegar exercícios da lista, tirar dúvidas de vocês. Então, no final de cada assunto aqui, por exemplo, aqui é lógica, tá? Daqui até aqui vocês vão ver a parte de lógica. Vão ter exercícios só sobre isso. Aqui é sobre conjuntos, então vocês vão ter uma aula de exercício só sobre conjuntos, e assim por diante. Então, vocês veem que está bem dividido para ter conteúdo e exercício, até para vocês respirarem um pouco e terem tempo de fazer exercícios também. Tá legal?
Tá claro o cronograma? Alguma pergunta? Sim, uma pergunta. A lista de exercícios AV1 que você faz, você libera só no dia da aula ou você libera antes? A lista? É. A lista eu libero assim que acaba a aula. Então, ou no dia, geralmente no mesmo dia, às vezes mais cedo, às vezes eu até posto antes da aula. Então, terça-feira a gente tem aula. Aí, então, na terça-feira eu vou postar a primeira lista. Aí aqui também, vou postar essa lista. Aí, entendeu? Aí passando um dia, 2 dias, eu posto o gabarito. Beleza? Então aqui, ó, atenção às datas aqui, tá? Porque o cronograma está bem apertado. Perto do Natal a gente vai ter aula, dia 23 aqui tem aula. Justamente para poder também aproveitar, né, as aulas com exercício e tudo mais. Iago, essas datas aqui são datas que eu libero. Não, geralmente quinta, pelo menos acho que eu tentei fazer tudo quinta-feira. Então, acaba a aula, eu vou postar para vocês, entendeu? Acaba a aula, eu posto o AV1 para vocês no Classroom. E aí é por lá que vocês entregam. Vocês vão ver que é simples usar. E uma coisa que eu comentei também, eu vou comentar melhor depois, mas eu quero que vocês façam à mão. Eu quero que vocês tirem foto ou digitalizem. Eu uso, por exemplo, o Tiny Scanner, que é um aplicativo que ele já gera o PDF, para mim é muito bom. Mas tem vários outros. E aí vocês podem encontrar o que vocês acharem melhor para digitalizar, tirar foto, enfim. Na Avião 1, a matéria do dia 4 de novembro também será considerada? Sim, sim. É todo o conteúdo até aquela data ali. Tá? Pode ser que eu não cobre, mas teoricamente sim. Tá? Beleza? Alguma outra pergunta? Não? Tá. Então, bibliografia. Como eu estava falando, os slides eu vou disponibilizar. Então, eu tento ser o mais alto contido possível, ou seja, vocês não precisam olhar outro material, mas se quiserem, claro, fique à vontade, é recomendado até, mas não precisa. Essa é a bibliografia básica do curso de vocês. É um livro bem grande, assim, é bem grosso. E ele tem em português. Na verdade, a autora não é brasileira, mas tem a tradução dele. Eu acho que se encontra fácil na internet ele. Eu botei aqui a 5ª edição, mas também se encontrar alguma outra, ou se tiver acesso a alguma outra, não tem problema. Esse livro daqui é sobre análise combinatória, então eu gosto muito dele. Esse cara é brasileiro, os autores são brasileiros. É um livro mais fino e é muito bom. Tem várias edições também. Tem uma que o livro é maior, tem outra que o livro é menor, e ele é mais fino também. E a parte de análise combinatória tem bastante nele lá. Caiu de novo, né? Voltou já. Eu estava falando o quê? Eu já estava falando sobre esse livro? Já estava falando sobre ele, né? Então, ele é um livro que ele fala sobre matemática discreta e é sobre isso que eu quero falar com vocês já já. Também em português e tal, então vocês podem estudar por ele. E esse livro daqui que é muito famoso, que é o do Gelson Iese, Fundamentos da Matemática Elementar. Para esse curso nosso daqui, o volume 1 é o recomendado, porque ele fala sobre matemática básica, fala sobre funções, sobre conjuntos, até um pouquinho de lógica ele fala no início. Então eu recomendo, se vocês tiverem alguma... não entendo essa parte, eu já deveria saber na escola, mas eu não tive um bom aproveitamento, então é bom dar uma olhada nele, mas ainda assim, como eu estava dizendo, eu vou tentar aqui falar do início ao fim tudo que vocês precisam saber. Tá? É claro que tem uma coisa ou outra, que é fazer uma conta, né?
alguma coisa assim, eu adoto que vocês já saibam, né? Mas, de modo geral, só me perguntar também que eu sou mais completo possível. Só me interromper, tá? Só pedir que eu faço com mais calma. E esse livro é excelente mesmo, do Gelson Yese. Tá? Bom, é isso. Tem aqui esses rabiscos que eu fiz para a turma anterior e eu vou fazer para vocês também. Vou aqui usar uma outra página. Bom, eu estava mencionando aqui até, né? Esse livro aqui, olha o nome dele que engraçado, Matemática Discreta, né? Então, e eu não sei, já não lembro o que eu falei para vocês aqui, mas essa disciplina que vocês chamam, a gente chama aqui o FMC, né? Que é Fundamentos da Matemática, eu ia falar elementar, é Fundamentos da Matemática para a Computação, né? Fundamentos Matemáticos para a Computação. Em até mesmo outro curso, quem faz Ciência da Computação, tem uma matéria lá de primeiro período também, que é equivalente a essa daqui, tem a mesma ementa, só que ela tem outro nome. O nome dela é Matemática Discreta. Já ouviram falar nisso, não é? Matemática Discreta? Quem faz na UFRJ tem essa mesma matéria, e o nome dela é Matemática Combinatória. Esse nome aqui faz mais sentido, né? Assim, é mais próximo, combinatória. Ou matemática finita também, é outro nome também que ela existe lá. Matemática finita. Ou seja, são nomes de disciplinas que falam a mesma coisa. Vocês sabem o que quer dizer matemática discreta? Não. Não? Então. Também não. Matemática. A matemática se divide em 2 ramos. Alguém sabe dizer quais são os ramos dela? Para cá e para cá. Álgebra e geometria? Não. É matemática contínua e a matemática discreta. É claro que tem outras divisões, outras separações, mas uma é essa, matemática contínua e a matemática discreta. Tá? A matemática, para a gente entender a discreta, a gente tem que entender a contínua e vice-versa. Tá? Eu até intuí um pouco a vocês, né? No comentário que... Quem falou? Foi a menina que falou? Qual é o seu nome? Sobre tamanho de infinito e tudo mais. Daniela? É Daniela? Débora? Né? Foi Débora que falou. Eu falei sobre isso que eu quero comentar mais para frente. Tamanhos de infinito, lembram? Sim. Sobre tamanhos de infinito. Infinitos maiores que outros infinitos. Infinitos que contraintuitivamente são do mesmo tamanho de outros infinitos. Enfim, isso é um mundo enorme de coisa aí que a gente estuda, tá? Bom, mas a grande separação é a seguinte. Vocês entenderam quando eu falei que os naturais a gente consegue listar? A gente consegue enumerar? Tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e assim por diante, certo? Então, vou usar o mesmo exemplo que eu usei para a turma anterior, tá? Então, tá aqui, sei lá, ano 1, ano 2. Vamos pensar que nesse ano 1, eu estou contando aqui nesse gráfico a quantidade de, sei lá, plantas que tem no jardim. Então, tem essa quantidade aqui. Tá aqui, sei lá que número é esse. Não estou interessado nisso. Mas tem uma quantidade aqui. E aí, no ano 2, tem essa outra quantidade aqui. Tem essa outra quantidade aqui. Tá? Entenderam como é? Tem essa quantidade aqui para o ano 1 e essa quantidade aqui para o ano 2. Né? Tá claro o que eu estou falando? Sei lá, aqui, por exemplo, tem 10 e aqui tem 100. Tá sim. Beleza?
Então Beleza. tá. Ok. Bom, e aí? Eu coloquei aqui o que tem entre o ano 1 e o ano 2. Eu representei isso aqui? Não, não representei. Ou seja, eu representei algo contínuo. O que significa a palavra contínua? Contínua, de modo bem informal, é ó, lápis, bota em cima do papel. Vai fazendo. Isso é algo contínuo. Não estou tirando a ponta do lápis do papel e estou indo, estou indo, estou indo. Ok? Aqui, para vir daqui para cá, eu não representei. Então, ó, opa, tirei o lápis do papel, voltei para cá. Isso é algo que não é contínuo. Entendeu? Por exemplo, tem aqui alguma curva que representa algum crescimento. Aí chegou aqui, opa, não tem nada aqui. Aí eu venho para cá, eu continuo daqui. Isso é algo que não é contínuo. Não quer dizer que seja discreto ainda, mas não é contínuo. Tá? Entenderam o que é esse lance de continuidade? É o que eu não representei aqui. Porque aqui eu dei um salto do 1 para o 2. Quem vem depois do 1? Quem é o elemento que vem exatamente após o 1? Boa pergunta, Iago. Que é justamente essa a resposta que você tem que falar. Depende do seu contexto. Se você estiver estudando dentro do conjunto dos naturais, o próximo elemento é o 2. Agora, se for no conjunto dos reais, e é isso aqui o que a gente estuda na matemática contínua, essa continuidade, quem vem depois do 1? Ou seja, tá vendo que aqui eu fiz algo contínuo? Eu fiz um caminho que vai do 1 até o 2? Quem é o elemento que vem aqui após o 1? Estão pensando? 1,1? Não. Então, por quê? Por que não é 1,1, Natan? Porque existe 1,01, por exemplo. É menor do que o 1,1. E é maior do que o 1. Agora, se você falar, então é 1,01, a resposta também é não, porque existe outro que é menor do que esse 1,01. E ainda assim é maior do que o 1. Então aí tudo é infinito dentro desse 1 e o 2. Perfeito. Entre o 1 e o 2, existe uma quantidade infinita de elementos. Não existe um menor maior do que o 1, entendeu o que eu falei? Não existe esse cara que está muito próximo do 1 e é o menor desses. Não existe. Porque caso você suponha que seja algum específico, eu vou ser capaz de falar um outro que é menor ainda. E ainda assim é maior do que 1. Por quê? É infinito. Existe uma quantidade infinita e não é só por isso. É porque não existe uma correspondência dos números reais, porque são esses infinitos números que estão aqui dentro, são os números reais. Pertencem aos números reais. Pertencem ao conjunto dos números reais. Então, não existe porque não tem como você fazer uma enumeração dos números reais. Não existe essa ordem do primeiro número real, o segundo, o terceiro e assim por diante. Isso a gente prova matematicamente. É algo que eu não vou falar com vocês sobre isso, mas nem é tão difícil fazer isso. E se vocês fizessem teoria da computação comigo, por exemplo, eu ia provar para vocês isso lá, porque tem uma importância grande também na computação isso. Mas, enfim, resumindo um pouco mais sobre isso que eu quero falar, basicamente, essa matemática, que é esse lado contínuo, estuda os elementos que estão nesse conjunto dos reais. Então, estuda essa continuidade, sim. Então, aqui aparece o conceito de... Sabe o que significa isso aqui?
Isso é integral. Conceito de integral aparece aqui no conjunto dos reais. Conceito de derivada são coisas que aparecem em cursos que não correspondem ao nosso aqui. São cursos de cálculo. Então, tem cálculo... para quem faz engenharia, matemática, enfim, existem vários cursos que veem cálculo. Então, tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, e assim vai, equações diferenciais, enfim. São cursos ricos. E é isso que eles estudam. Coisas que moram dentro do conjunto dos reais. Enquanto a gente aqui, por outro lado, não. A gente estuda, não essa... A gente estuda, sim, infinitudes. Sim, o conjunto que a gente estuda também é infinito. Porém, é enumerável, é contável. Então, a matemática discreta, a matemática finita, mesmo lidando com conjuntos de tamanho infinitos, muitas das vezes, porque, por exemplo, os naturais é um conjunto infinito, e a gente estuda os naturais aqui, a gente estuda matemática discreta restringindo ao conjunto dos inteiros. Então, são os negativos, o 0 e 1, que têm a correspondência de ser do mesmo tamanho do conjunto dos naturais. Eu estou falando coisa com coisa para vocês aí, ou vocês estão embolados pelo que eu estou falando? Tá fazendo sentido o que eu estou falando com vocês? Tá. Tá sim. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos lá. Lembra que eu comentei com... É Daniele o seu nome? Ou é Débora? Eu sei que é com D. Débora? Débora. Não vou esquecer mais. Então, tá bom. comentei com Débora. Essa contraintuição de que, os inteiros têm os positivos, os negativos e o zero. Os naturais só têm os positivos. Os inteiros possuem tamanho infinito. Os naturais também possuem tamanho infinito. Então, eu perguntei, tá, e aí? O tamanho disso, o tamanho desse conjunto é maior do que esse? Vocês falaram que a intuição é que sim, né? É natural pensar que sim, né? Porque você está adicionando mais coisa ali. Mas a resposta é não, eles têm o mesmo tamanho. Os reais é maior. O conjunto dos reais tem mais elementos do que os naturais. Isso sim. Como eu falei, a gente consegue provar isso usando matemática, sem problema. Mas aqui, a gente consegue argumentar que, apesar de ser contra-intuitivo, na matemática tem muito isso. Essa contra-intuição, ela aparece várias vezes. Por isso que é necessário você entender o rigor matemático nos argumentos, na lógica que você está estudando, entendeu? Analisar as coisas com calma, tá? Então, como é que a gente consegue associar isso? Estão preparados? Posso falar? Primeiro, entenderam o que eu falei? Eu quero argumentar aqui de que o tamanho do conjunto dos naturais é igual ao tamanho do conjunto dos inteiros. Beleza? Ok. Alguém sabe falar? Alguém sabe dizer como isso é possível? Rapaz, eu não faço ideia. Porque, tipo, se os naturais... Pera, se os inteiros... O zero é o inteiro e os negativos também são inteiros e os naturais é só maior do que zero, como é que os dois têm a mesma quantidade? Por isso que é contra-intuitivo. Mas tem. É tipo aquele negócio infinito, do. né? Tipo aquele negócio do hotel de Hilbert. Isso que eu escrevi aqui. Então, na verdade, o que eu vou falar é justamente o exercício mental que tem esse probleminha, que é o hotel de Hilbert. Além de você, mais alguém conhece? Não é por isso não, Matheus, porque somar infinito com infinito é infinito, ok. Mas aqui, por exemplo, isso aqui é infinito, mas aqui a gente consegue argumentar que são diferentes.
Eu não conheço esse hotel de Gilbert. Tá, eu vou falar sobre ele. Beleza. Mas quem conhece, além do João, foi o João que escreveu, né? Falou, né? Ah, então, tá, vamos lá. Hotel de Gilbert, o que que é isso? É uma analogia que tem, na verdade, esse argumento matemático que é bem interessante. Vamos lá. Ó, pensa que você, uma pessoa só, tá? Chegou num hotel. Esse hotel é diferente, tá? Esse hotel possui infinitos quartos. Tem um quarto 1, tem um quarto 2, tem um quarto 3, um quarto 4, 5, 6. Mas é infinito essa quantidade de quartos. Tá legal? Entenderam? Sim. Show! Aí você quer se hospedar. Aí você vai chegar lá na recepção e fala, quero me hospedar aqui. Aí a pessoa vai falar, opa, tá cheio. Todos os quartos estão ocupados. E aí, você é muito inteligente, chega lá e fala, pô, mas tem um jeito de resolver isso. Tem um jeito ainda de eu me hospedar aqui. Eu não vou dividir o quarto com ninguém. O quarto é só para mim. Então, não vou ocupar o quarto que já tem alguém. Alguém sabe dizer como se resolve esse problema? Liberando um quarto. Não, a pessoa que tá, você não vai expulsar ela, né? Construindo um quarto a mais? Mas já está tudo ocupado. Né? São infinitos, os finitos estão ocupados. Mas eu não sei se eu falo. É sacanagem. Mas se é infinito, não tá ocupado, tem sobrando, certo? Como? Porque é infinito. Se a gente não pensar no número, vai não. Mas tem, para qual quarto que eu vou? Se você pensar assim, ó, se você chega e fala, pô, mas isso aqui é infinito, é muito infinito, então vai ter um quarto para mim. Qual é o seu quarto, se já está ocupado? A gente tem que saber o último quarto e ocupar o próximo? Não sei. Mas não tem último, entendeu? Porque já está Professor. ocupado. E assim, e não tem último, porque se tivesse o último seria finito e não infinito. Pode Se falar, esperar Vitor. o último. Vai, fala aí. Se tem infinitos quartos, eu não deveria. Se eles estão ocupados, eu não deveria necessariamente estar incluso no infinito? Não, porque como você viu, pode ter o infinito mais um, não é problema. Você é uma pessoa que não está dando aquele infinito lá. Espera até meio-dia que sempre sai alguém. Se sair alguém, resolve o seu problema, realmente. O cara vai ter que dormir na recepção, pelo visto, né? Então, a solução é simples, o João escreveu aí já. Então é o seguinte, você começa do início para frente, não de lá da frente para trás. Tem alguém no quarto 1, não tem? Então você não vai expulsar ela do hotel. Você pede para ela encarecidamente ir para o quarto número 2. A pessoa que está no quarto número 2, você pede para ir para o quarto número 3. A pessoa que está no quarto número 3 pede para ir para o quarto número 4. E assim vai por diante. Sempre vai ter um quarto a mais que vai estar ocupado, mas você vai pedir para outra pessoa ir para mais um quarto à frente. Isso é infinito. Pode ser que isso não vai acabar, porque é infinito. Mas o que importa é o quarto 1 não vai ter ninguém. Então você vai conseguir se hospedar lá. Isso resolveu o problema? Travou de novo. Mas, professor, então. Entendeu o que eu falei? Voltou. Olhando desse jeito, então não precisaria ser só do andar 1, por exemplo. Você poderia fazer isso de qualquer andar, não? Pedir para uma pessoa do 10º andar e para o 11º? Não é andar, não, é quarto. Do 14º, por exemplo, e para o 11º. E o que é que tem? Você poderia fazer isso de qualquer ponto, então, não necessariamente do primeiro. Escolhe um qualquer. É só dei uma estratégia. Mas entendi. Eu quero me hospedar no quarto 10. Tá, pede para o quarto da pessoa 10 e por 11. Depois do 11 vai para o 12. Vai ocupar ali, entendeu? Então, só dei uma associação. Ou seja, o que isso quer dizer?
Se você tem um conjunto infinito contável, concorda que esse conjunto infinito aí dos quartos é contável? Porque você tem um quarto 1, 2, 3, ou seja, você consegue enumerar, você consegue listar. Qualquer conjunto infinito que satisfaça isso, você adicionar um elemento a mais, você continua tendo um conjunto enumerável. Entenderam isso? Essa é a conclusão. Ainda não estou fazendo associação dos naturais com os inteiros. Estou fazendo a associação dos conjuntos naturais, do conjunto natural, que possui infinitos, você adicionar mais um, também vai estar ali dentro, e também vai estar para enumerar. Tá claro? Beleza? Beleza. Agora vamos fazer essa ligação aí com os inteiros, tá? Então, tá, pensa que tá nesse hotel aí, você tem esse hotel aí com infinitos quartos, todos estão ocupados. Chegou agora um ônibus com infinitas pessoas dentro desse ônibus. Então tem alguém lá na primeira cadeira do ônibus, na segunda cadeira do ônibus, na terceira cadeira do ônibus. Tem infinitas pessoas naquele ônibus ali. Aí vai todo mundo bobinho lá para se hospedar. Dei uma pausa aí e associe o seguinte: os quartos que estão lá no hotel, associa ao conjunto dos naturais, por exemplo. Tá? Agora, vai chegar, é como se chegasse agora os negativos. São os positivos que já estão lá nos quartos. Chegou o ônibus com infinitas pessoas que tem essa enumeração também. Você pode pensar como os negativos. Beleza? Esse mais um que chegou antes é como se fosse o zero. Um quarto novo para ele está enumerável ainda, está infinito igual. Consegui enumerar. Agora chegaram os negativos, infinitas pessoas. Como é que você vai conseguir quarto para essas infinitas pessoas? Entenderam? Não peguei muito bem. Você pode repetir? Repete, por favor, de novo. O que eu quero é arrumar quartos para essas infinitas pessoas que querem se hospedar nesse hotel. Então, tem o quarto 1, tem o quarto 2, tem o quarto 3, o quarto 4, está tudo ocupado. Você quer agora... Chegou esse ônibus aqui. Olha como o desenho vem. Esse aqui é um ônibus que tem infinitas pessoas aqui dentro. E você quer arrumar quarto para todo mundo. Aí vai e faz a mesma coisa que fez com o cabra que veio antes. Bota um pro quarto seguinte e vai um por um, eternamente. Mas como é que vai ter essa relação? É isso que está faltando nesse caso. A pessoa que está nesse lugar aqui, o lugar 3, ela vai para qual quarto aqui? A pessoa que está no ônibus na posição 3. Bota no 5, vai. Botei no 5. E a pessoa do 5 vai para onde? Que já estava no 5. Vai para 2 a mais. 2 a mais? Então ela vai para o 7. E a pessoa que Pro está no 7. 7, ela vai para onde? Mesma coisa, não? Ah, ok. Isso que você está falando é exatamente a estratégia que a gente usa. Que é a seguinte: você tem que dar uma ordem. O cara da recepção, ele vai chegar e vai falar: ó, você que está no quarto... Chuta um quarto qualquer aí. 10. 10. Você que está no quarto 10.
vá para o quarto tal. Como é que ele vai falar isso? Para qual quarto que ele vai? Essa associação de mandar todo mundo uma para frente. Eita, tá chegando alguém agora. Falta 2 minutos para acabar a aula. Eita, já falta 2 minutos para acabar a aula. Deixa eu ir direto para o ponto aqui, ao ponto aqui. Não para o ponto de ônibus, mas ao ponto aqui. Então, essa ideia que você está falando de mandar todo mundo uma para frente vai acabar não funcionando, porque como é que as pessoas vão entrar? Em que momento elas vão entrar? A ideia é a seguinte. A pessoa que está no quarto número 1 vai para o quarto número 2. A pessoa que está no quarto número 2... então a pessoa que estava no quarto 1, você pede para ela ir para o quarto 2. A pessoa que estava no quarto 2, você pede para ela ir para o quarto 4. A pessoa que estava no quarto 3, você pede para ela ir para o quarto 6. A pessoa que estava no quarto 4, você pede para ela ir para o quarto 8. Ou seja, a pessoa que está num quarto qualquer, sei lá, K, você pede para ela ir para onde? Sempre mais 2, né? Então seria K mais 2. K ao quadrado. Vezes K. Olha, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. K, 2K. O que isso vai acontecer? Repara que agora o quarto 2 está ocupado. Ok? Por quantas pessoas? Por uma pessoa só, porque o elemento que estava na posição 2 foi para o quarto 4. Tudo bem? Vocês concordam que todas as pessoas que estavam no hotel antes do ônibus chegar vai ter um quarto específico para ele e vai estar vago para ele? Sim. Sim. Agora, o que acontece aqui? O quarto 2 está ocupado, o quarto 3 está ocupado, o 6, o 8, e assim vai. Todos os quartos pares estão ocupados. Quais quartos estão desocupados? Os ímpares. Vai ficar tudo pro ônibus. Vai tudo, o pessoal está no ônibus, perfeito. Então, o quarto 1 vai passar a estar ocupado, o quarto 3, o quarto 5, o quarto 7, assim por diante. Ou seja, você conseguiu fazer uma correspondência de todos os elementos do conjunto dos inteiros para os elementos do conjunto dos naturais, ou seja, eles têm o mesmo tamanho. Eles têm um tamanho infinito de igual grandeza. É isso, tá? São 10:01 já, desculpa pela hora, gente. Mas, enfim, eu quis falar isso só para motivar um pouquinho essa coisa de conjuntos que é tão elementar, né? Mas que a gente consegue aqui dificultar bastante e adicionar inúmeras outras coisas e fica bem mais interessante, tá? Aula que vem a gente começa com lógica e tal, e aí dá seguimento ao curso. Tá legal? Se o pneu do ônibus furar, você não sai do lugar, até alguém trocar. Pelo menos são infinitas pessoas para trocar, né? Alguém deve saber. Alguém deve saber. Verdade. É verdade. Alguém deve saber. Bom, obrigado aí, gente, por até agora vocês estarem aí. E espero vocês na próxima aula. E se inscrevam lá no meu canal, tá? Deixa eu ver quantos inscritos eu tenho. Passei de 500, 505. Caraca, hein? Galera, alguém tem o link da aula das 18? Sim, tem, pô. Eu botei aqui no Classroom e eu vou postar eu botei nos slides e eu vou botar no Classroom também para vocês, tá? Então, quem quiser assistir no horário aí melhor e tal. Professor, quis dizer da aula do seminário. Pô, foi mal. Sempre é de seminário que vocês falam, né? Na outra também foi isso. Eu não faço ideia, tá? Beleza. Bom, vou encerrar a gravação aqui, tá? Então, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ô, professor,
Essa playlist de FMC no seu canal tá completa? Tá. Ah, Todas beleza. elas. É que eu achei ela curtinha. Pensei que ia ser maior. Hã? Mas nada não. Achou curtinho o quê? Não, eu achei que ia ser maior durante o curso todo. São 16 aulas. Certo, valeu. Na página inicial, você vai andando assim, ele vai parar na aula 9, aula 10, sei lá. Aí você entrando na playlist, tem lá. São 16, né? Mas então, é porque tem muita aula que é de exercício e gravação é mais rápido, né? Eu sozinho, tá? Mas é isso aí, se inscreva lá no canal, hein? Beleza, gente. Então, bom final de semana. Eu vou postar o material já para vocês, ou no máximo amanhã, e até terça. E aí vocês acompanham o Classroom e o e-mail, tá? Beleza. Valeu, boa noite, professor. Valeu, Obrigado pela boa aula. noite.